Depois eu teria que ter também alguns kits eletrônicos. E esses kits deveriam ser de baixo custo, fácil de encontrar e fácil de utilizar. Porque a ideia é o seguinte, é você viabilizar uma forma de cada aluno ter um kit na casa dele, para ele poder desenvolver os projetos. E com isso ele vai, consequentemente, aprender mais. Um kit mecânico também, que deveria ser fácil de usar e não oferecer risco aos alunos. Um ambiente de programação deveria ser direcionado para adolescentes, para facilitar o aprendizado. E um material didático. Esse material devia ser contextualizado com o dia a dia do aluno. Então, partindo desses princípios, começou ali o meu trabalho de pesquisa sobre kits eletrônicos, os kits mecânicos, material didático, ali para poder usar na sala ali com o aluno. Então, depois de feitas as pesquisas, foi definido que os eletrônicos seriam todos usando o Arduino. Os sensores atuadores, sempre utilizando módulos e não componentes separados. Por que isso? Quando você pesquisa na internet sobre kits de robótica Arduino, você vai ver aí uns robozinhos já prontos, e algumas caixas grandes, com vários componentes dentro. Esses componentes, eles vêm, a maioria deles, todos separados. Então, os componentes separados, que eu estou falando, é o quê? É um botão, um resistor, LED, buzzer, protoboard, vem tudo separado. E quando você recebe essa caixa, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de eletrônica para você poder usar esse kit. Mas eu penso o seguinte, eu acredito que quando você quer aprender a dirigir um carro, você quer entrar no carro, ligar o carro e sair andando. Você não tem interesse ali em saber como é que funciona internamente a embreagem, o processo de combustão do motor, o funcionamento das velas. Não é interesse a princípio para você. Você quer ligar o carro e dirigir. Da mesma forma, eu acredito que quando um aluno ele quer acender e apagar um LED, ele quer conectar o LED na placa, programar para acender e apagar. Inicialmente, ele não quer saber que para você acender o LED é necessário você ter ali uma fonte de energia, ter um resistor, e que o valor desse resistor deve ser um valor calculado, usando uma fórmula, e depois que você encontra o valor do resistor, ele deve identificar esse resistor usando uma tabela de cores, e depois soldar esse resistor no LED para poder funcionar. Eu acho, eu acredito que isso é para um curso básico de eletrônica, numa escola técnica. Então, por isso que eu escolhi módulos do Arduino, porque ele vai esconder toda essa parte da eletrônica, que é mais técnica, que eu acredito não ser essencial no início, para um curso de robótica educacional para adolescente de 12 anos. E quando eu fui desenvolver a parte mecânica, eu comecei a misturar um monte de material. Eu usava garrafa PET, palito de picolé, peça de computador, e a mistura desses materiais não ficou boa. Tá? Isso sem contar que para utilizar esses materiais, os alunos têm que usar ferramentas que poderiam causar um acidente ali, por exemplo, um ferro de solda, que tivesse que tirar a solda para poder usar a peça. Isso aí pode causar acidente. Aqui na escola, para você ter uma ideia, um dia eu resolvi usar a super cola, Super Bonder, para colar os robôs que eram feitos com papelão. Aí o aluno pegou a cola, colou o papelão do jeito que ele queria, sobrou aquele pedacinho de cola, ele, para limpar, passou o dedo. Como é que a gente faz ele com cola branca? E para limpar o dedo, ele encostou um dedo no outro. E qual foi o resultado disso? Colou o dedo dele. E eu falei, nossa, e agora? Então, depois que aconteceu isso, eu penso 1000 vezes antes no material que eu vou deixar na mão do aluno de sala de aula, como ferramenta, porque é perigoso. Porque mesmo você tendo poucos alunos na sala de aula, esse acidente pode acontecer. E depois que aconteceu isso também, eu aprendi um negócio, que é o quê? Você aprender robótica por hobby é uma coisa. Você aprender robótica para ensinar robótica é outra. Então, eu comecei a construir alguns robôs usando impressão 3D, impressora 3D.
Aí eu fiz alguns protótipos, né, que funcionaram, mas não era possível você ficar ali montando e desmontando, porque na verdade o protótipo era um chassi, né, que tinha ali uns componentes conectados a ele, mas isso não estimulava o aluno a criar novos modelos mecânicos, né? Então essa parte mecânica do curso ela ficaria ali seriamente prejudicada. Então foi descartado também isso, até que eu cheguei num conjunto de peças em 3D que fazem conexão com papelão. Então com essas peças, os alunos podem montar vários projetos, variando ali o tamanho do papelão. E para cortar esse papelão, nós usamos um estilete, mas isso aí fica com o professor, né? E quando o aluno quer fazer um corte, ele vai projetar o corte, riscando ali o papelão, e o professor vem e faz o corte. Isso para evitar acidente em sala de aula. E essas peças que são impressas em 3D, elas podem ser disponibilizadas para o aluno no formato digital. Isso é, você dá um arquivo para ele, né, para ele poder imprimir. Aí provavelmente, né, o aluno não vai ter uma impressora 3D em casa. Ainda não é todo mundo que tem uma impressora 3D em casa. Mas na internet existem empresas especializadas em impressão 3D. Então você tendo as peças no formato digital, isso é um arquivo, né? Você pode fazer um orçamento em diversas empresas, no que você achar o preço melhor, você envia o arquivo por e-mail, né, ou pelo site da empresa, que vai fazer a impressão para você e devolve a peça para você pelo correio. Então essa vantagem de distribuição do kit mecânico é que o aluno pode imprimir quais peças ele quiser e quantas peças ele quiser, dependendo do projeto que ele quer montar. Na programação, como eu trabalho, né, ensinando programação em curso de graduação há mais de 20 anos, eu sei que os editores para escrever programas, né, não são amigáveis para um adolescente de 12 anos. Então, o editor do próprio Arduino, né, para escrever os programas lá para a placa do Arduino, não é nada amigável para quem não conhece nada de programação. Então, ele como se fosse uma folha branca, esperando você escrever ali alguns códigos. E para escrever um programa nele, é necessário que o aluno entenda um pouco de programação para não ficar só copiando código. Então, para programar os robôs, nós escolhemos, né, um editor de blocos, que é gratuito e é mais atrativo para crianças e adolescentes. Nesse editor, o aluno seleciona um bloco que conecta com outro bloco, tipo um quebra-cabeça, sabe? E no final ele tem o programa dele ali pronto. E esse tipo de editor ele é mais simples, porque ele, a princípio, ele esconde algumas coisas que não são importantes no início para os alunos, mas ele estimula muito ali o raciocínio lógico.